Ah, a gente tem umas dúvidas para tirar com você. Tá, perfeito. Pronto, estou gravando aqui já. Beleza. Daniel, a gente tava. Ah, pera. Será que entrou? Não, só o Teams bugando. Tá. Então, nosso trabalho, ele já tava quase pronto já há um tempo já. Semana passada a gente tinha umas dúvidas que a gente tinha que falar, só que a gente esqueceu da aula. Uhum. Aí eu só lembrei quando tinha acabado já. Aí deixei pra essa semana. A gente fez a. Ontem a gente estava escrevendo os arquivos de teste, né? Foram pedidos. É, E aí, o montador tá funcionando direitinho, tá fazendo o código do jeito certinho. Uhum. Só que a gente tem algumas dúvidas. Aí eu acho que eu vou esperar entrar, principalmente nas instruções, sabe? Do jeito que elas funcionam. Ah, entrou. Boa Beleza. tarde. Pode entrar. Oi, Arthur, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Introduzi o Daniel aqui, que eu tinha que perguntar a ele. Eu tinha comentado antes do meu deslize que eu estava aqui participando de uma. Estou participando de um congresso essa semana e aí quando eu vi já tinha passado da hora da aula. Eu ainda estava lá. Mas vamos lá. Acontece. Aí, deixa eu só abrir. A gente escreveu no arquivinho. Só achar aqui que eu tenho as dúvidas. Qual que é esse TP mesmo? É o montador, né? Isso. Oh, Deus. Tudo bem. Ok, eu vou fazer em ordem, Arthur. Vou perguntar aquela coisa lá. Tudo bem? Daniel, a gente viu que seu nome tava nos créditos do CPU Sim. Você ajudou a fazer ele também? É porque eu já, em outras disciplinas, a gente usou, e aí eu comentei de problemas. Eu não escrevi uma linha de código, mas eu achei bugs. Ah, ok. Uau. Justíssimo. Tem vários bugs pequenininhos ainda que ainda tem que ser corrigidos. Inclusive. Sim. Que aí vocês podem ir mandando lá que o cara é bom. O nome do cara lá que ele faz, mas ele ajuda bem. Ah, que bom. Tá, agora tem outra coisa. É, a gente tem. Na nossa. Esqueci o nome do negócio. Arquitetura. É no nosso conjunto de instruções, lembrei. A gente tem as pseudo-instruções, né? Os ponto data, para criar variável. Só que lá na hora que a gente faz no CPU sim, na hora quando a gente dá um assembly lá nele, ele pega o ponto data e coloca no lugar onde ele está declarado. Então, se declarar ele entre duas instruções, ele gera o código do ponto data no meio dessas duas instruções. Uhum. Isso é o esperado, porque a gente colocou tudo no final, todos os pontos data. A gente está colocando no final do arquivo. No final da memória, quer dizer, depois das instruções executáveis. Não, isso aí é o seguinte. Isso é uma coisa que o montador tem que fazer efetivamente. Então, quando a gente está colocando dados na memória, isso é uma convenção de onde que vai ficar. Então a gente tem várias organizações possíveis, do tipo, a gente carrega na memória primeiro o código, depois os dados, ou primeiro os dados, depois o código. Ou a Uhum. gente pode colocar, por exemplo, o código no início da memória, do espaço de endereçamento, os dados no fim. Isso é uma Uhum. definição que fica a cargo de cada um. Então somos nós que podemos decidir mesmo a Isso, configuração? vocês podem definir. Perfeito. Então, no nosso caso, então, a gente falou assim, independentemente do lugar onde ele colocou o ponto data, a gente vai colocar no final do negócio. Então tá tudo bem, né? Perfeito, sim, tudo bem. Beleza. E agora tem problemas com instruções. Uhum. A gente estava reparando que a instrução move no CPU sim
ela faz o contrário do que está definido na especificação. Na especificação, move A0 a 1, pega o que está em A1 e bota em A0. No CPU sim, na hora que a gente executa, ele faz o contrário, ele pega o que está em A0 e bota em A1. Uhum. E a gente fica confuso de qual que a gente tem que, na hora de escrever os programas de teste, o que deveria ser o certo. E daí a gente está Vamos fazendo fazer o igual do CPU sim, seguinte. por enquanto. Eu acho que é melhor realmente usar igual do CPU sim, porque eu acho que vai ser mais fácil do que a gente alterar no CPU sim. Eu só altero no Word e aviso que tem essa modificação. Beleza. Tem também três instruções que estão com nome diferente no CPU sim na especificação. Tá faltando um underline lá no doc. A gente também implementou igual do CPU sim, em vez de Então, lá vamos, no doc. só me ajuda aqui então. O MOV, tá falando assim, registrador 1, registrador 2. Acho que eu vou colocar registrador 0, registrador 1. Então, o registrador 0 recebe os dados do registrador 1. Pera. Repete por gentileza. Se a gente for lá na especificação, aí tem a instrução MOV. Uhum. O exemplo tá só assim, MOV A0 a 1. Uhum. E aí fala, move o valor de um registrador para outro, mas ele não fala qual que é o que recebe, qual que é o que traz o valor. Eu Isso achei está que tinha um mal exemplo. definido. Desculpa, um exemplo não. Achei que tava escrito. Deixa eu confirmar. Mas está assim, move A0 a 1. Legal, mas o A0 recebe A1 ou A1 recebe A0? Então está mal especificado. Então tem aqui ação, aí tem registrador, estava assim, Isso. registrador 1, setinha registrador 2. Isso aqui que Isso. está errado, né? Seria registrador 1, setinha registrador 0, né? Eu acho que no resto você tá usando Ah, não, registrador 1 e 2. Então, registrador 2 verdade. recebe do registrador 1. Registrador 1, é porque A0 e A1 depois é um nome específico do registrador. Então é só trocar aqui, registrador 2 recebe registrador 1. É isso mesmo, né, Arthur? Que a gente tava vendo. Sim. Já vou mandar para o pessoal esse concerto. E aí as instruções que a gente viu que tá faltando underline são. Então, é só isso que tá errado nelas, falta só underline, que é o story i, o load i e o load c. Então, sem underline aí, vai lá no CPU sim, ela tem underline. Load C, load as últimas, tá? Perfeito. Mas Só espera as aí, últimas mesmo. aqui Hum, Aqui não vai ter tanto problema não, tá? Porque é. é mais uma coisa cosmética. Porque Mas você isso sabe, é aqui... mais porque a gente Pode implementou igual falar. do CPU sim para o código, pra gente poder comparar mais fácil, sabe? Você gera um código no CPU sim, gera do nosso montador e compara, eles são iguais. Ah, sim, tá Aí bom. quando elas são diferentes, tem que fazer modificaçãozinha no código. Sim, efetivamente isso vai ajudar para esse ponto. Hum. Porque na hora de carregar não vai ter impacto, né? Uhum. Porque a carga é o binário. Então é o load e os dois story. Não, os dois load e o story. Na verdade, Tá. todas elas têm, né? Todas elas que tem S ou I na frente, ou C na frente, tem um underline. Eu vou marcar, porque eu vou marcar em vermelho as alterações. Os três. Aí eu vou botar todas essas load stop, pessoal. Ficar esperto. É... Você falou que não precisava tratar erros, né? Aí tem umas coisas que não estão sendo tratadas, não. Por exemplo, você pode criar um ponto data sem label associado. Uhum. Sim, Inclusive, na verdade, isso isso eu aí é ia problema da perguntar. pessoa. Justo. Mas aí, como não tem tratamento de erro, né? Se você declara dois datas sem uma label, sem label, vai ficar só o último. Porque isso não era pra fazer assim, eu tinha que ter uma label. Então, aí está tudo bem, né? Bom. Uhum. O que vocês podem pensar é que
isso começa a complicar demais. O objetivo da disciplina é mais esses aspectos de decisões de projeto, de como que monta e tal. Então, por exemplo, se a pessoa definiu 2 labels com o mesmo nome, isso aí já começa a trazer algumas coisas que são verificações simples, mas que eu acho que não carece, né? Não é o objetivo didático que a gente tem aqui. Beleza. Ah, mais uma coisa. Sobre as instruções, eu acabei de lembrar, eu não notei isso, mas não tá exatamente errado, mas não tá consistente. Na hora que você vai lá no return, todas as instruções estão 0A, 0B, 0C, 1, 2, 3. Aí você vai no return, tá 0x8000. É a mesma coisa de 10. É só tipo, aí ficou diferente. É só que. É só isso. 10 não, né? 0. É só porque as outras instruções você colocou só os 5 bits do opcode, nessa daí você colocou os 8 bits da instrução. Ah, Os sim. 16 bits, os 8 bits, não lembro. Mas só um detalhe que se você for usar isso de novo, acho que é melhor colocar 10. Que é mais fácil de entender o que tá acontecendo. Sim. É engraçado. 10 é porque são 5 bits, tá certo. Né? Pois é. Eu fiz os meus questionamentos por um tempinho. É 10. É, numa primeira olhada, assim, realmente é isso aí. Tranquilo. Agora vem as partes complicadas, que é as partes que o Arthur ficamos sofrendo ontem. Vamos lá. Que é chamada de função. Uhum. Foi, eu até respondi uma mensagem, né, que tinha no final de Aham. semana, que era sobre isso. Mas vamos lá. Que aí a gente tinha que definir a nossa própria ABI mesmo, que isso é documentar isso, Isso. coisa assim. Mensagem do Lécio. Isso mesmo. Mas, o que aconteceu? Ah, não, aí tá, isso funciona. Por exemplo, retorno, definindo que vai ser no A0, parâmetros não tá só na pilha, não vai ter registrador, quem vai salvar é a função chamadora, isso tá tudo bem. Mas agora, a parte complicada, a parte triste, são as próprias instruções. Não entendi o story S e o load S e o push e o pop, tipo, como é que eles interagem na hora de chamada de função. Por enquanto, o que a gente fez nos programas de testes foi coisas que parecem um pouco erradas, mas que funcionaram, que são... Deixa eu lembrar. É, Antes de a gente chamar a função, a gente dá um push nos parâmetros dela. Na hora que a gente chama a função, ela dá um load S nesses parâmetros. Uhum. E depois que a função retorna, a gente está dando um pop nesses História. parâmetros que estão É. na pilha. Só que a gente não usa o story S, que eu não entendi muito bem para que ele serve, mas eu achei que era para esse caso, então talvez eu não esteja fazendo do jeito que deveria ser feito nessa arquitetura. Só que eu não entendi como que usa. Você consegue explicar como funciona a chamada de procedimento? Como deveria funcionar a chamada de procedimento nessa arquitetura? Aqui, quando a gente tem esse tipo de arquitetura, que a gente tem load stack e store stack, porque a ideia é que a gente vai fazer todo o gerenciamento de variáveis na pilha, tá? Porque aqui, como a gente não tem um load que ele especifica uma que especifica um endereço arbitrário na memória, fica difícil da gente trabalhar com as coisas em lugares específicos, tá? Então, tipicamente, a gente sempre vai colocar as coisas na pilha. Então, por exemplo, eu tenho uma variável local. A variável local ela vai ser criada
colocando essa informação na pilha. Aí, quando eu termino o procedimento, eu posso tirar aquela variável da pilha. Ok? Esse aqui é o principal. Então, nem é em relação à chamada de procedimento. É como que a gente vai fazer o gerenciamento da memória para os procedimentos. Porque a chamada em procedimento, a gente pode tanto colocar os dados na pilha, e aí a gente sabe, né, que o chamador tem que saber quantos parâmetros tem ali na pilha, né, para ele colocar, ou a gente pode colocar nos registradores, tá? Uhum. Isso aí não impacta. O que vocês têm que pensar é, por exemplo, eu vou fazer um programa que vai calcular qual que vai ser o diâmetro de um círculo. Aí, nesse caso, eu vou precisar de uma variável, né, que é o π. E aí, como que eu vou trabalhar com esse π? Então, quando eu vou criar constantes, isso aí vai ser uma coisa que vai ser impactada, porque eu não posso, por exemplo, colocar uma constante numa posição qualquer da memória e puxar esse dado para o nosso... puxar de uma posição qualquer. Eu vou ter que usar o load, né? Eu vou ter que trazer aquele valor imediato. Ok? Tudo bem. Uhum. A mesma coisa se eu tiver que usar um ponteiro. Esse ponteiro ele vai acabar apontando para uma região da pilha, certo? Uhum. Tem Então, um copy top lá. Uhum. Ah, mas. Mas ok, justo. A dúvida principal é que quando a gente chama um procedimento, né, com call, o call ele coloca o endereço de retorno na pilha e daí ele faz o desvio. uhum. Aí quando a gente está passando parâmetro, o que a gente está fazendo é antes a gente dá um push nos parâmetros. Então, você recebe. Isso. Então, nosso exemplo a gente fez um Fibonacci. Então a gente passa um N. Então a gente dá Uhum. um push no N na pilha. Agora o N tá lá na posição 0 da pilha. E aí quando a gente dá um call, ele empilha agora o endereço de retorno. Então agora a gente vai ter dois números, o argumento e o retorno, nessa ordem na pilha. Uhum. Aí de dentro da função, a gente está usando o loads, que ele carrega um endereço relativo ao top, parece. Uhum. Aí top da pilha agora é o 4, né? Que é onde parou. Mas Isso, aí a que aí gente você dá. vai ter Uhum. as duas coisas, né? Que vai ser o endereço de retorno e o... Parâmetro. Isso. Isso. Daí a gente está fazendo loads, registrador 4, que significa volta 4 bytes, que é onde está o último parâmetro. Isso. Aí é assim que a gente está fazendo os carregamentos. E na hora de. E daí quando a gente manipula a pilha, a gente tem que tomar cuidado para ela continuar igual antes do return. Isso. E daí quando a gente dá return, ele desempilha o endereço de retorno. E agora a função. Quem chamou essa função tem que dar um pop para tirar o parâmetro da pilha, se ela não for usar. Se quiser, vai Isso. ter que fazer isso. Mas. Aí é assim que a gente tá fazendo por enquanto. A gente não tá usando story S, entendeu? A gente tá usando só load.s. Uhum. Porque na verdade o load store, o store, ele, na verdade o que você quer não é carregar o parâmetro de volta, é só tirar da pilha, né? Com pop é. Quando a gente faz um pop, é só tirar da pilha. O uso do store mais vai ser para quando a gente dentro do procedimento quer utilizar um parâmetro, né, que foi passado. Aí eu jogo ele para o registrador para poder trabalhar com ele. Não, mas quando a gente quer usar um parâmetro, a gente usa load, né? Load.s. O store eu não entendi muito bem pra que. Tipo, eu entendi pra que ele serve, mas eu não entendi muito bem como usar ele de um jeito certo.
Primeiramente, o que eu tinha pensado, a gente tem que usar store para salvar na pilha, e daí a gente usa load para tirar. Só que isso aí dá os mesmos problemas de usar push pop. Então, push pop é mais fácil, a gente só usou push pop. Uhum. Sim, mas é porque, quer ver, diferente com push pop, é que o store você pode referenciar não só, Não só o topo. o store não, load, você pode não só referenciar o topo. Isso vai ser uma coisa que a gente utilizaria principalmente para procedimentos que eles utilizam muitas variáveis. Então, aí você vai ter que gerenciar o que está dentro dos registradores. Então, Ok. vão ter vários parâmetros na pilha, aí uma hora eu uso um parâmetro, aí outra hora eu uso outro parâmetro, e aí eu tenho vários resultados intermediários, todos os registradores estão sendo utilizados, aí eu volto, coloco um resultado parcial na pilha, pego o outro, entendeu? Entendi. Então a gente vai usar isso dentro da subrotina e não para chamar ela. Porque para chamar, né, para fazer o retorno, por exemplo, a gente quer simplesmente desempenhar, não precisa fazer Tá nada ótimo. mais complexo. Então tá ótimo, então não precisa mudar nada. Tá bem. Tinha mais alguma coisa? Achou que a gente tinha que perguntar pro Daniel? Acho que acabou. Não, fora isso, a gente resolveu tudo já. Então tá bom, tá só enviar, basicamente. Fazer a documentação e enviar. Que bom, então na verdade só tem uma coisa que no final é crítica, mas que não foi para vocês, que foi a instrução move, né? Porque se isso tivesse modificado, teria que mexer no código de vocês. Sim. Que... é justo. Justo. Tá tudo bem, deu tudo certo, então tudo bem. Aí, Daniel, a ABI a gente coloca lá na documentação também, né? A ABI que a gente definiu. Sim, isso vai ser uma documentação bem legal, assim, para ver o que cada um fez. Beleza. Tá bom. Perfeito, bom assim, dúvidas fáceis. Então obrigado, Daniel, pelas dúvidas. Por nada, e novamente desculpem pelo atraso. Não, sem Foi culpa problemas. minha, eu devia ter lembrado, principalmente sendo, né, a aula antes da entrega do trabalho. Eu podia ter esquecido. É justo, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Tá tudo bem. Mas aí acontecendo isso, gente, vocês podem inclusive me mandar e-mail diretamente, porque o que acontece é que o Teams eu abro só na hora da aula. Então, se eu estou esquecendo da aula, mensagem do Teams eu não vou ver, mas e-mail eu vou ver. Entendi. Justo. Então Só como heads up, né? Porque cada professor tem um jeito diferente, mas em geral o e-mail está sempre aberto para mim. Beleza. Tá bom. Qualquer coisa a gente te manda uma mensagem no Moodle, então, ou um e-mail. Sim, o e-mail é melhor, porque o Moodle eu vejo... Resumo, né? Principalmente resumo, mas essa semana, né, que tem entrega, aí eu entro assim uma vez por dia, 2 vezes por dia, para ver se tem mensagem. Mas o mais prático é e-mail, que eu respondo mais rápido. Beleza. Tá Perfeito? bom. Ótimo. É isso mesmo, né, Arthur? Né? Sim, eu já estou contemplado. Perfeito. Também estou. Então, até mais, gente. Até mais, Daniel. Muito obrigado, Daniel. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Até. Tchau, tchau.